Grava aí, minha filha. Vambora. E muito bem, muito bem. Queridos, então, seguinte. Primeira coisa que vou dizer, importantíssima. A partir da aula de hoje, não sei se o Henrique comentou com vocês, nós vamos começar a discutir história do Brasil, tá? E o que que acontece? O Enem de 2014 para cá, talvez um pouquinho depois, me lembro muito da prova de 2014, talvez seja por isso. O Enem tem focado muito em história do Brasil. Então, as próximas semanas, né, que a gente tiver aulas de história, daqui até o final, a gente vai tentar fazer da seguinte forma. As aulas aqui, tanto eu quanto o Henrique, vamos trazer tema de história do Brasil, tá? Aí, vez ou quando a gente vai precisar de um ou outro tema da história geral que a gente vai buscar. Aí ou a gente vai separar um tempinho da aula, ou vai trazer um material extra e colocar para vocês lá nos grupos. Nós vamos ter que dar uma mesclada, tá? Porque a gente não tem tantas aulas assim, né? A prova é em novembro, e a nossa ideia no nosso planejamento é que no mês de agosto a gente consiga, nas 4 aulas que a gente tem, matar de uma vez Brasil, colônia, Brasil, império. Que aí ficam só os temas de república, que costumam ser os que caem mais, pelo menos nas últimas provas. Claro que o Enem muda de vez em quando, né? A gente sabe que o INEP tem mudado, então a gente às vezes se perde um pouco. Ano passado mesmo mudou completamente, né, do que a gente queria. Mas a gente vai trabalhar com esse pressuposto, porque mudou completamente os temas, mas não mudou esse foco, tá? Então você vai ver que história do Brasil tem caído de forma, né, bem contundente. Bom, aí nós vamos fazer da seguinte forma: como é que a gente dividiu isso? Nós vamos pegar 2 aulas para falar de Brasil colônia, que é a primeira fase aí, né, da história do Brasil. Nessas 2 fases, nessas 2 aulas, nós faremos da seguinte forma. A gente vai falar um pouquinho, a gente tentou separar sobre uma questão política e econômica na primeira aula e uma questão social na segunda, né? É claro que esses 2 temas se misturam, então vocês vão ver que o tema é o mesmo, né, de certa forma. Mas a gente vai tentar dar essa dinamizada, essa dividida. Vou abrir a apresentação aqui para a gente dar uma olhadinha. E aí, aquele mesmo esquema, tá? Vocês vão conversando comigo aí. Qualquer dúvida e comentário é sempre bem-vindo. Olha lá. Vamos falar primeiro do seguinte. É óbvio e evidente que a história do Brasil ela não começa com a chegada dos portugueses, tá? Você tem, né, a formação, desde a formação até geológica do território brasileiro, a ocupação desse território pelas tribos indígenas. Inclusive, é aquela coisa, um comentário que eu acho interessante fazer é o seguinte: eu acho que o Enem, pelo menos, ele tenta evitar temas muito polêmicos. Né? Assim, ele traz temas polêmicos, mas não aquele tema que está na boca do povo, nas discussões. Isso ele dá uma certa dividida. Mas, vez ou outra, ele tenta contextualizar algumas coisas que estão acontecendo. E nesse ano em específico, a gente está vendo muito essas questões em relação à demarcação de tribos indígenas, né, a importância dessa demarcação, a todos esses projetos de lei que visam, inclusive, acabar com essas demarcações, né, esse avanço do agronegócio, um negócio complicado, porque as terras estão demarcadas, né, e eles querem retirar essa demarcação. Isso faz com que os conflitos dentro dessas regiões de reservas indígenas aumentem. Então, a gente tem esses conflitos aí acontecendo de forma muito constante. E está chegando à mídia. Claro que talvez não a grande mídia, mas você tem esses portais de internet sempre discutindo. Vocês estão indígena, né? Já pergunta bastante, mas vi perguntar alguma coisa sobre questão indígena justamente porque isso está em assunto. Não vai perguntar sobre isso, sobre a demarcação de terras, que é um assunto polêmico. Mas perguntar sobre por que ela existe ou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse ponto, uma aula sobre o Brasil colônia pode ser interessante, tá? Olha só, olha esse mapa aí é bem famoso. Você, quando estava no ensino médio, ensino fundamental da vida, já pode ter se deparado com ele.
que é um dos primeiros registros, né, que a gente tem da área que vai ser conhecida como América Portuguesa. Tá? A área do continente americano é, em princípio, dominada pelos portugueses. Você deve ter visto na aula passada com o Henrique sobre as navegações portuguesas e espanholas, sobre as grandes navegações, né? Que em determinado momento Portugal e Espanha têm um certo sucesso nessas navegações. Né? Os dois países conseguem investir bem nesses empreendimentos, investem na feitura de mapas, na construção de navios, de embarcações, né? Investem um dinheiro aí, e isso acaba sendo bem sucedido. Portugal sai primeiro, consegue conquistar aquela costa oeste da África, que vai ser inclusive importante para a gente entender depois a escravidão, né? E a Espanha, vendo esse sucesso de Portugal, sai depois. Só que a Espanha, naquela tentativa de chegar às Índias, né, acaba conquistando aí, chegando primeiro ao continente americano, sem saber em princípio que era outro continente, depois descobrem e tudo mais. O ponto de partida para a vinda dos portugueses para a América, que nos interessa bastante aqui, afinal eles vão chegar ao que a gente conhece hoje como Brasil, está nessas navegações espanholas, que acabam chegando no novo continente, e no chamado Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo assinado em 1494. Vocês já ouviram falar sobre o Tratado de Tordesilhas? Sabem o que significa? Tratado de No Tordesilhas. termo. Pode falar. Não, é que é o termo lá que Portugal e a Espanha fez para dividir qual área ia ser de quem e tal. Exatamente, é uma viagem muito louca, e claro que você vai colocar isso na sua prova, mas é uma viagem muito louca de português e espanhol, basicamente dividindo o mundo entre eles, né? Os caras fazem uma distância, né? Traçam uma linha imaginária e falam, ó, dessa linha para oeste, todas as terras conquistadas e a conquistar serão terras espanholas. Desta linha para oeste, todas as terras conquistadas e a conquistar serão portuguesas. Doideira, né? Mas Mas, isso daí é. O pode falar. tratado também inclui a parte norte do continente? Incluía pelo seguinte: você tinha naquele contexto uma mudança na forma como as pessoas entendiam os territórios do mundo. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Em 1494, tanto Portugal quanto Espanha já estavam navegando há um tempo e já tinham percebido que existiam diversas terras inexploradas. É claro que não sabiam, por exemplo, por exemplo, onde a região da América do Norte, onde tem os Estados Unidos, por exemplo, o Canadá. Essa região não era conhecida. Mas os estudos dos caras que estudavam os mapas, estudavam navegação, podiam indicar que esses lugares pudessem existir, que pudessem existir outras terras. Então, o Tratado de Tordesilhas é uma certa garantia, sabe? Então, ó, terras conquistadas, que já foram descobertas, e terras a conquistar, terras a descobrir. Ele deixava muito clara aquela possibilidade de haverem outras terras. Então envolvia, sim, mesmo a América do Norte, a Austrália, que também não era conhecida ainda. Né? É claro que nem Portugal nem Espanha vão dominar esses lugares. Esses lugares vão ser dominados pelos ingleses, né? Que vão entrar nas navegações depois com tudo. Mas, percebe o que eu estou dizendo? Há uma certa garantia. E o Tratado de Tordesilhas, detalhe importante, ele foi assinado, né? Ele foi quem que registrou isso? A Igreja Católica. A última vez que eu estive aqui, nós discutimos as reformas protestantes, né? Falamos sobre Lutero, Calvino, né? Essa galera que modificou a Igreja Católica, teve as ideias protestantes. O Tratado de Tordesilhas é uma das estratégias dos católicos reforçarem a sua doutrina, né? Já que na Europa ela estava perdendo espaço para os protestantes, a gente tem que reforçar essa doutrina em outros lugares. Então, né, tanto Portugal quanto Espanha eram países absolutamente católicos, a igreja, inclusive o Papa, que autoriza o Tratado de Tordesilhas e essa divisão. Entendeu aí, Lucas? Então, olha lá. Até coloquei aqui, ó, uma monarquia absolutista, consolidada, católica, que investiu pesadamente nos empreendimentos de navegação. Aí eu coloquei, a chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente em 1492 desperta nos portugueses a necessidade de expedições a oeste em busca de novas terras.
né? Então, Portugal já era um império importante, né? No território brasileiro, até então, milhares de tribos indígenas com culturas e práticas diferentes viviam entre períodos de paz e guerra. As noções econômicas das tribos eram diferentes, com a prática da caça e da pesca. Possuíam práticas religiosas diversas e, ao longo da história, perderam suas identidades, foram tratados como um povo único. Isso pode muito bem aparecer na sua prova, tá? Essa ideia da imagem do índio como sendo um povo único, né? Essa coisa de que índio é tudo igual. E o que, que a gente tem? Né? Os próprios registros dos portugueses, quando começam a colonizar o Brasil, vão mostrar que não. Que os povos indígenas eram variados, as tribos eram completamente diferentes umas das outras. Tanto que existiam tribos que eram pacíficas e recebiam bem os portugueses, e tribos que não. Né? E há um certo imaginário em torno da figura dos povos indígenas atual e já vem de um tempo, que, de certa forma, os coloca no mesmo pacote, no mesmo potinho, tira deles uma questão muito importante, que é a interação com a nossa sociedade, né? No imaginário das pessoas, vê se você entende o que eu estou dizendo. No imaginário das pessoas, uma pessoa, para ser chamada de índia, ela tem que, sim, viver numa oca, isolada do mundo, usar cocar, tinta e pena, né? Aquelas roupas de pena, de preferência não falar português, né? E é isso, né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, a gente fez um debate uma vez, que uma professora colocou uma foto de 3 meninas, né, indígenas numa tribo indígena. Só que as 3 estavam de calça jeans, blusa branca e tênis da Nike. Primeiro período de faculdade, né? E aí ela perguntou, né? E aí alguns alunos, eu falo alguns alunos, a turma inteira, eu me incluo inclusive nisso, porque era, né, outra vida. Viraram e falaram: professor, para mim não é índio. Não é índio porque tá de calça jeans, tá de tênis. É igual esses índios que vêm tocar, que vão vender CD na Praça 7, né? O índio vem vender CD, o CD que ele gravou, tá de All-Star, tá de chuteira, né? Tá com blusa do Galo, tá com blusa do Cruzeiro. Para mim não é índio. E aí essa professora falou com a gente uma hora assim: olha, imagina o seguinte, não sei se vocês já repararam isso, mas isso é uma questão muito comum, né? A gente não associa o índio a esse tipo de vestimenta, moletom, blusa de frio, uma imagem folclorizada. Exato, Lucas, falou tudo. É isso. A questão do dia do índio, 19 de abril, né, que na escola os meninos pintam a cara e colocam um cocarzinho, isso é a imagem que a gente tem de índio. Né? E, inclusive, é por isso que vem projeto de governo aí que quer retirar a terra indígena. Que olha para as terras indígenas e diz: olha, essas terras indígenas elas são produtivas e a gente não usa elas para nada. Então a gente tem que retirar essa terra dos índios, porque os índios não contribuem. Mano, o Brasil é terra indígena, né? Primeiro lugar. Né? Mas essa visão que se tem, folclorizada, é isso. E aí essa professora falou isso. Eu me lembro que ela falou assim: olha, imagina o seguinte. Imagina um brasileiro, uma brasileira, por exemplo, que cresceu no Brasil, viveu no Brasil até, sei lá, os 20 e poucos anos de idade, então fala português, vive a cultura brasileira e aquela coisa toda. Aí essa moça conhece um cara que é muçulmano. Aí ela se apaixona por esse cara, ela vai ser a segunda esposa dele, porque o muçulmano pode ter 2 esposas. Ela se converte ao islamismo, ela passa a usar burca, ela aprende a falar árabe ou qualquer que seja a língua do país onde ele vem. Ela se muda para os Emirados Árabes e ela passa a viver lá. Uma vida completamente voltada. Ela deixa de ser brasileira? E aí a galera falou: não, não deixa. E aí ela perguntou: por que o índio deixa de ser índio a partir do momento em que ele interage com uma cultura que roubou as suas terras, com uma cultura que não o valoriza, mas que o domina de forma violenta, né? Por que ele deixa de ser índio? Ela fez esse questionamento e acabou com a gente, né? Obviamente, graças a Deus. Né? Porque é a partir daí que a gente raciocina. Né? Então,
essa ideia de índio ser tudo igual, a gente sabe inclusive os nomes. Em Belo Horizonte sabe mais ainda, porque o nosso centro de BH, cada rua tem o nome de uma tribo, né? Goitacazes, Guaicurus, Caetés, Tupinambás, Tupis, Guajajaras, Timbiras, tudo nome de tribo indígena. E essas tribos não são iguais, tá? Depois eu vou mandar para vocês, para como complemento da aula de hoje, eu vou mandar 2 vídeos sobre essas questões que eu acho que podem ser interessantes para a gente discutir isso melhor. Mas eu quero que você perceba o seguinte: você tem aqui, dentro desse contexto, então, essas tribos que viviam aqui, que tinham uma visão de mundo completamente diferente, né? E que vão acabar entrando em contato com esse projeto político, econômico, religioso de expansão de Portugal. Né? Assim como havia o projeto espanhol, também há o projeto português, depois vai haver o projeto francês, o projeto inglês, etc. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui, para a gente entender Brasil colônia, né? Do ponto de vista político-administrativo, temos que entender o sentido de colonização. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, a colonização é um processo político, econômico, social e religioso, né? Ela é um projeto de Estado e ela é um projeto violento. Tá? Não se esqueça disso jamais. Não existe colonização pacífica. Né? É claro que a gente vai ver aqui que tem a resistência dos povos indígenas. Os índios brigaram demais. Né? E depois os negros que vieram para cá da África também. Né? Então há uma violência física. Mas não é só violência física. Quando eu digo violência no sentido de haver uma violência no sentido de um domínio. Um domínio cultural, um domínio religioso. Isso tanto no Brasil quanto na chamada América Espanhola, né? A colonização espanhola, ela também vai ter essa característica. É a primeira coisa que eu queria que você se lembrasse. Apareceu na prova, apareceu na sua vida a palavra colonização, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é que é um processo violento. E não é uma violência só física, existe também uma violência cultural. Uma cultura tentando dominar a outra, né? E forçadamente. Não é um convívio bonitinho, não, é forçado. Tá? Eu acho que é o primeiro ponto. Porque, inclusive, muitas vezes a gente associa essa colonização a um processo um pouquinho mais tranquilo. A gente retira a identidade dos agentes que viveram isso. Né? Tanto os agentes portugueses, quanto os indígenas, quanto os africanos depois. Os portugueses, pelo seguinte, durante muito tempo, foi ensinado no Brasil, é resquício de ditadura, né? Foi ensinado nas escolas brasileiras que Pedro Álvares Cabral, este senhor, neste autorretrato aqui, belíssimo, com sua barba de hipster, foi durante muito tempo ensinado que Pedro Álvares Cabral tinha também a intenção de chegar às Índias e chegou ao Brasil por acidente, que bateu um vento, mudou a rota do navio, né? Olha, até os próprios historiadores portugueses hoje em dia questionam muito essa visão. Por quê? Porque a navegação ela não era feita sem estudo. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, ó, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, 8 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo. A chegada de Cristóvão Colombo foi por acidente, mas foi por acidente porque ele não sabia que tinha continente. Né? Tanto que Cristóvão Colombo achou que tinha chegado às Índias. Certo? O que é? É por isso que a gente chama os povos nativos de índios, inclusive. No caso dos portugueses, não, isso já tinha acontecido. Então, tem uma série de documentos que tentam mostrar o seguinte: olha, os portugueses começaram a desconfiar que poderiam haver outras terras. Né? Então, havia um empreendimento. A viagem de Pedro Álvares Cabral ela foi um empreendimento. Ela não foi acidental. A chegada dele ao Brasil não foi acidental. Tá? Primeiro ponto aí que até que hoje em dia não acha isso muito mais. Quando eu estudei, por exemplo, minha professora já me falava isso. Olha, esse negócio de acidente é mentira. Mas, de vez em quando, a gente encontra uma galera mais velha que fala isso. Né? Que foi um acidente. Olha lá o que eu coloquei. A expedição de Pedro Álvares Cabral para o Novo Mundo foi financiada por Portugal após a chegada dos espanhóis em 1492. Estudos geográficos, cartográficos e a assinatura do Tratado de Tordesilhas podem ter motivado a empreitada. Em 1500, 22 de abril, Cabral chega ao Novo Mundo e descobre o Brasil. Olha as aspas aqui, né? Um outro aspecto desse contexto que hoje em dia é muito questionado, tá?
a ideia da palavra descobrimento, né? Quando eu fiz Enem, a última vez, as últimas vezes, teve uma questão sobre isso, sobre por que a gente não fala mais descobrimento. Por quê, hein? Que não é descobrimento do Brasil, que é um termo tão comum. Ih, quando ninguém responde assim é porque vai cair na prova, hein? Não, é porque na última aula com o Henrique a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né? Que ele montou questionamento e eu tinha falado, se eu não me engano, que alguma coisa que, tipo, é óbvio que não é descobrimento, porque eles invadiram, né? Tipo, chegaram assim. Agora é meu. Vocês estão aqui, não ligo, é meu, e saiu matando, rolou o que rolou, tu não sabe. A ideia de você descobrir, você descobre alguma coisa que ninguém descobriu antes, né? Se eu descobri, é porque é novo, e a Terra era habitada, né? E habitada por um monte de gente. Já tinha gente aqui, né? Então. Pois é. Para você ver como que se tira dos povos indígenas até a sua humanidade, em certo ponto. Né? É isso que eu acho grave. Né? Porque a partir do momento que, cara, tinham tribos indígenas aqui com um monte de cultura diferente, com um monte de saberes diferentes. Ponto. Isso é fato. Os portugueses descobriram. Eles dominaram. Você tem a impressão, não sei se vocês têm isso, mas você tem a impressão de que os índios só assistiram. Né? Que não reagiram, para falar, Lucas. Né, que tem também meio que uma certa ideia de que como se fosse eu inventei tudo isso, eu criei esse mundo, sabe? Exato. E é isso que eu tô falando. Por isso que colonização é violência, né? Por quê? Porque como a gente vai ver que o modelo de vida e de empreendimento e de noção de mundo dos portugueses vai ganhar. Isso é fato. Né? Tanto que os povos indígenas foram dominados, beleza. Mas isso não significa, primeiro, que os povos indígenas não influenciaram os portugueses, a gente vai ver que influenciaram bastante, mas isso também não significa que o modo de vida dos índios seja menos válido. Né? E essa que é a grande questão. Eu acho que é aí que é um ponto que a gente precisa discutir. Né? Porque a gente tem a impressão que tanto o índio quanto o negro são agentes passivos, assistiram a colonização acontecer. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, que eu até fui passar para os meus meninos de 7º ano outro dia, não consegui passar, porque o vídeo tem muito palavrão, e eu né, comecei a ver o vídeo e falei, não vai dar para passar isso não, se chama Colonizado. Né? E é justamente os dois atores, né? Um português e o outro indígena conversando. E aí o português pergunta, né? E aí, de quem que é essa terra aqui? Ah, a gente vive aí. Ah, então tá, agora vai ser nossa, tá? Então tem essa brincadeira um pouco. E é justamente para a gente questionar essa passividade dos índios. Essa coisa do índio deu espelho, né? Do índio recebeu um espelho e mostrou onde é que tinha o ouro. Gente, tudo bem, os índios receberam espelhos e tudo mais. Mas calma, né? Isso não significa que o índio seja burro. Vamos ter cuidado, né, com esse tipo de coisa. Eu sei que vocês, por já estarem mais velhos, já têm um pouco dessa noção, mas é muito importante porque a gente encontra esse tipo de crença e de informação, espalhado por aí, né? Então, olha lá, tomada de terras, contato com os índios, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Né? A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada o primeiro documento escrito sobre o Brasil, que é a carta em que ele conta para o rei de Portugal, essa bela carta com essa letra linda, né, que ele conta para o rei de Portugal sobre as terras achadas, é a certidão, aí durante muito tempo foi a certidão de nascimento do Brasil, etc, etc. Né, ele fala sobre as terras belas, e aquela coisa toda. Muito bem. Agora uma parte que é exclusiva da aula de hoje. Se vocês já discutiram um pouco sobre o que é colonizar, sobre o que é descobrir com o Henrique, ótimo. Essa parte aqui é uma parte interessante para hoje, que é a administração portuguesa. Como é que os portugueses administraram essas terras encontradas? Raciocina comigo o seguinte, primeira coisa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, era aquele pedacinho ali, né? O limite do Tratado de Tordesilhas era bem próximo. Se a gente pegar, inclusive, o mapa que eu mostrei para você de começo aqui, né? O Brasil começou a ser colonizado pela região nordeste do atual território, né? Olha aqui, nordeste do atual território, e era só esse pedaço, né?
E o que acontece? Ao contrário dos espanhóis, porque no caso dos espanhóis teve a seguinte questão: os espanhóis chegaram à América Central, ali, ao México, né, ao Caribe e tudo mais, onde eles chegaram ali, e muito rapidamente encontraram pedras preciosas, que era um dos objetivos lá do mercantilismo. Eu que dei mercantilismo aqui, né? Que era um dos objetivos, encontrar pedras preciosas, que valiam muito naquele contexto. Os portugueses não vão dar essa sorte. Pedra preciosa no Brasil em grande quantidade é só no século XVIII, lá na Minas Gerais, que é a aula que vem. Né? Então, o que acontece? Em princípio, essa terra aqui foi encontrada, beleza, vamos ver. Mas ela não despertou nos portugueses um interesse comercial muito grande, de domínio mesmo. Não, vamos pegar, vamos ocupar esse lugar. A única coisa que apareceu e que os portugueses conseguiram fazer um comércio bacana foi o pau-brasil, né? Que deu o nome para o país. A árvore que eles faziam tecido vermelho. Tecido vermelho era muito raro nessa época. Né? As roupas de tecido vermelho eram mais caras, porque a tinta vermelha era uma matéria-prima muito difícil de conseguir lá na Europa. Então, o pau-brasil, que tinha uma casca que conseguia produzir um tom avermelhado, não era nem vermelho de fato, mas era avermelhado, isso já fazia com que o tecido, né, com que a cor do tecido... isso já fazia com que o tecido dessa cor se tornasse mais caro. Então, tá aí o lucro para os portugueses. Mas, assim, colocaram ali 2 casinhas, deixaram a galera ali, uma terra desconhecida, quente igual o inferno, cheio de índio, alguns índios um pouquinho mais bravos que outros, inclusive, o que gerava um certo problema. Não havia um certo interesse. Entre 1500 e mais ou menos 1530, 1535, não houve uma investida dos portugueses nessas terras aqui. Né? A coisa começou a mudar quando outros povos começaram a tentar invadir. Foi o caso dos franceses, né? Os holandeses também. Começaram a estabelecer um contato aqui. Os franceses chegaram a estabelecer contato com povos indígenas e a estabelecer contato assim, como se a terra fosse deles. Ah, não, aí não dá. Então, a partir de 1530, vendo que aquele pedacinho de América que os portugueses tinham começou a ser ameaçado por essas outras nações, é a partir daí que a colonização vai começar. É a partir daí que a colonização vai ter dos portugueses já vai falar, nós precisamos mexer nessa terra aqui. O que acontece? Não achamos pedras preciosas, não exploramos direito. Então, os portugueses já tinham um certo conhecimento, por conta do contato que eles tinham com as suas colônias na África, sobre a plantação de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar era um produto também muito quisto para Portugal. Por quê? Porque o açúcar era um produto raro, caro pra caramba, né? E que tinha dentro da Europa um uso muito interessante. Eu acho engraçado essa questão dessas especiarias, porque hoje em dia são coisas que, né, você vai na venda do seu Zé na esquina, você compra um pacote de açúcar, né? Mas isso é hoje. Lá no século XVI, amigo, dificílimo achar e fazer açúcar. E a cana-de-açúcar, ela é chata para crescer, tá? Né? Ela cresce num clima específico, numa época específica, o que faz o negócio ser ainda mais raro. E se é mais raro, também é mais caro. Então, qual foi a estratégia dos portugueses? Olha, não tem pedra preciosa, né? E essa terra está muito descampada, está muito vazia. O que nós vamos fazer? Vamos estabelecer nessa terra o plantio de cana-de-açúcar. E é a partir daí que surge esta maravilhosa estratégia, que são as chamadas capitanias hereditárias, famosíssimas, né? Que é basicamente Portugal dividindo o território brasileiro em faixas de terra imensas, olha lá, né? E dando essas faixas de terra para aqueles membros da nobreza um pouquinho mais baixos, que não tinham tanto prestígio com o rei, que não tinham tanto, né? Ah, não, olha aqui, você quer ganhar uma bênção do rei aqui, você obedece muito ele? Estamos te dando olha que promoção incrível, estamos te dando uma faixa de terra imensa lá na colônia, lá na América. Você vai para lá, tá bem? Você vai lá plantar cana-de-açúcar, né? E aí você vai ocupar essa terra para nós, porque nós estamos precisando de gente para ocupar essa terra. Então pega a sua família, vai para o navio, vai para lá. A terra é sua.
Pode ter uma tribo indígena um pouco violenta? Pode. Podem haver doenças que você não conhece? Pode também. O clima de lá é 10 vezes mais quente que o clima aqui de Portugal, que pode fazer com que você morra de calor? Também pode. Mas é o rei que está te dando. Você vai negar. Então, as capitanias hereditárias, eu tô brincando, tá? As capitanias, mas é sério. As capitanias hereditárias são essas grandes faixas de terra que tinham como objetivo ocupar o território do Brasil pelos portugueses, que ainda não era ocupado, e já começar também um certo reconhecimento desse território, um domínio dos povos indígenas, que também precisava existir, né? E esse início dessa plantação de cana-de-açúcar. O galo do vizinho, ele atrapalha às vezes, tá, gente? Perdão aí, acontece. E esse início dessa plantação de cana-de-açúcar, tá? O objetivo era esse. Vai ter nobre que nem vai vir. Vai ter o cara que ganhou a terra, e é hereditário, né? Então é de pai para filho, é sua a terra. Vai ter nobre que nem vai vir. Essa é a primeira tentativa dos portugueses de organizar aí, de dominar a terra. Vai ser um grande fracasso, obviamente, não tem como a ideia dessa dar certa. Mas eu vou ler aqui o que eu coloquei para a gente estabelecer melhor esse raciocínio para ver o que aconteceu depois, porque aí depois o negócio começa a ficar mais complexo. Olha lá. Ei, o Galo ganhou essa semana, tá feliz. Em princípio, Portugal não estabelece em território brasileiro uma exploração intensa, focando apenas na extração do pau-brasil, igual comentei com você. As constantes invasões de outros povos, como holandeses e franceses, que ameaçam a posse portuguesa, mudam essa posição. Tem um Mzinho. A partir de 1530, o território brasileiro é dividido em capitanias hereditárias. Grandes porções de terra dadas a famílias da pequena nobreza portuguesa para serem mapeadas, exploradas e vigiadas. Aí você tem. Aí tem as capitanias de Pernambuco, que fez muito sucesso na época. Tem a de São Vicente, que é a de São Vicente, aqui embaixo, que é onde hoje em dia é o Rio, se não me engano, né? Que também foi bem explorada e tudo mais. Mas tem outras que, né? Olha lá. É implantado também. Aí depois das capitanias hereditárias, aqui tudo bem? Todo mundo conseguiu entender por que existiram essas capitanias hereditárias? Sim, ficou de boa. Muito bem. Não deu certo capitanias hereditárias. Aí é que eles vão fazer o seguinte, ó. Aí o que Portugal vai pensar? Ao invés da gente dar, já que não deu certo de dar um pedaço de terra para cada um, vamos criar lá na colônia uma administração geral. Alguém que comande tudo. E a partir daí a gente cria isso tudo. Mapear a região, implantar a plantação de cana-de-açúcar. A gente vai fazer isso tudo a partir de um governo. Ao invés de dar daqui de Portugal, a gente manda alguém para lá. Essa pessoa organiza de lá. E é aí que é criado o chamado governo geral. Né? Olha lá. Centro político e administrativo da colônia, tendo como primeiro governador Tomé de Souza. E aí, o clima propício e o fato de já saberem lidar com plantio e comércio faz Portugal investir em fazendas de cana-de-açúcar. Então, presta atenção. Resumindo tudo que eu falei aqui. Até 1530, o Brasil não era muito bem explorado. Era só o pau-brasil mesmo. Por quê? Porque era uma terra distante, desconhecida, etc. A partir de 1530, você tem as capitanias hereditárias. A ameaça de outros povos invadirem o território que os portugueses tinham conquistado, que era um território que estava abandonado até então, faz com que os portugueses comecem a se mexer. Criam, então, essas faixas de terra para serem aí dadas para a pequena nobreza portuguesa. Qual que é a ideia dessas faixas de terra? Que, a partir de cada uma delas, você tem um mapeamento da região, que ainda não se tinha, você tenha um domínio melhor e um estabelecimento desse domínio português, expulsar algum invasor que tenha, né? Entrar em contato com os índios, aquela coisa toda. As capitanias hereditárias não vão funcionar, não vai dar certo. Que é uma ideia idiota, por isso que não vai dar certo. E aí, depois você tem o governo geral. Aí o governo geral, a coisa já muda, porque o governo geral já é um governo aqui, colocado em Salvador, que virou a primeira capital do Brasil, inclusive nesse contexto, né, na Bahia, onde o governador geral, ele controlava tudo. Então, o cara que quer explorar, o cara que quer vir para cá explorar a colônia, quer plantar cana-de-açúcar aqui para ficar rico.
ele vem para cá, passa pelo governo geral, o governo geral é que vai indicar para onde que ele tem que ir, né? E vai comandar isso tudo. Então, é a partir daí que começa a administração portuguesa a funcionar de uma forma um pouquinho mais certa. 3 palavrinhas que eu coloquei até em caps lock aqui, eu preciso que você fique com elas na sua cabeça para sempre. Falou de Brasil colônia, né, sobre a administração do Brasil colônia, do ponto de vista político e econômico, especialmente o econômico, essas 3 palavrinhas têm que vir aqui. Tá? As 3. Latifúndio, exportação, escravidão. Latifúndio, exportação, escravidão. Brasil colônia, né? O que é uma colônia? A colônia é aquele território que vive ali em função da metrópole. Tem o chamado Pacto Colonial, que vocês devem ter estudado na última aula, que é tudo que a colônia produz, ela produz para a metrópole, né? A metrópole do Brasil era Portugal. Então, qual que era a função econômica dessa colônia? Essas 3 palavrinhas aqui. Latifúndio, exportação e escravidão. O que é latifúndio? Latifúndio são grandes propriedades de terra, né? Percebam que essa é a base da nossa economia, basicamente até hoje, né? Não sei se vocês viram aí essas reportagens há pouco tempo atrás, né, que estão aparecendo muito, para você ver o desespero em que nós estamos, né, e o momento horroroso que a gente está vivendo, os comércios de migalha de arroz, né, ou essa questão do preço dos alimentos, a lata de óleo, né, o litro de óleo indo para R$10, dependendo do supermercado que você compra, sendo que é óleo de soja, e o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Né? Arroz, a gente produz arroz pra caramba, exporta arroz pro mundo inteiro. E o brasileiro pagando R$15 em migalha de arroz. Né? Que é aquele arroz que não é aproveitado. Pra você ver o nível que tá o negócio, né? Entrada senão que dá um negócio, né, gente? Mas, ó, percebam que um país de base agrícola, mas cujo principal objetivo é a exportação. O produto agrícola bom, ele é exportado e vendido para fora, né? Então, as grandes propriedades de terra, tá, os latifúndios, que produzem os seus produtos, que usam essa terra para produzir produtos que são voltados para exportação e utilizando a mão de obra escrava. Primeiro a mão de obra escrava indígena e depois a mão de obra escrava africana. Tá? Outro erro que às vezes aparece aí. Tem gente que acha que não teve escravidão indígena no Brasil. E teve bastante. Tá? Então, olha só. Latifúndio, exportação e escravidão. No Enem, se for uma questão sobre economia no Brasil colônia, possivelmente vai aparecer... você tem que lembrar dessas 3 palavras, porque possivelmente essas 3 palavras te ajudam. Latifúndio, exportação e escravidão. Grandes propriedades de terra, né, produtos feitos para serem exportados, é o caso do açúcar, que vai ser o primeiro grande produto aqui, com base na mão de obra escrava. Tranquilo? Tudo bem aí? Olha lá. E aí, como que esses latifúndios eram conquistados, né? Você tem essas câmaras municipais. Cada cidadezinha que vai sendo criada tem um setor administrativo linkado ao governo geral, né? Que começa a distribuir essas terras, ajuda nesse contato com os índios, porque aí você tem os índios que são pacíficos e tem os índios que não são, né? Tem a história dos índios Goitacazes, que é uma história ótima, que é o seguinte... os índios Goitacazes viviam na região onde hoje é o Rio de Janeiro. Tanto que tem uma cidade chamada Campos dos Goitacazes, que é lá próximo. E os escritos que se tem, os documentos escritos sobre a exploração, falam que os índios Goitacazes, eles eram absolutamente amedrontadores. Né? Que a tribo dos Goitacazes era uma tribo que, como eles eram índios que seriam mais altos, que eles tinham uma estatura maior, isso está escrito em português que escreveram, sou eu que estou falando, não. Que eles tinham estaturas muito, muito grandes, eles eram muito altos, que eles nadavam pelos rios ali próximos,
colocavam uma folha na cabeça e ficavam escondidos, na hora que o navio passava eles atacavam, e que eles eram índios canibais, tá? Mas eram índios canibais que não era índio canibal igual alguns outros que tinham lá no Nordeste, que o canibalismo era um ritual, que você passava ali a força do guerreiro, que você tá comendo a carne dele. Né? Não, eles eram canibais que tinham fome e se estavam com fome eles comiam qualquer carne. Então, os documentos que tem sobre esses índios são, assim, amedrontadores, né? Eles falam que os índios metiam medo e que foi, inclusive, muito difícil para os portugueses. Os índios goitacazes, a tribo dos goitacazes foi extinta na época da colônia por conta de doença. Que os portugueses pegaram uma pessoa que teve, se não me engano, sarampo, alguma dessas doenças que os índios não tinham anticorpo, pegaram uma roupa dessa pessoa e colocaram na tribo. Aí uma pessoa pegou a sarampo, um indígena, e passou para a tribo toda. Só assim que eles exterminaram os caras, porque na base da pancada eles não conseguiam. Histórias sobre os índios. Vou pegar depois, vou mandar para vocês lá no grupo alguns vídeos sobre essa questão indígena, porque eu acho que essa questão é importante, especialmente agora que a gente está discutindo muito isso. Uma atuação importante aqui é a atuação da igreja. Né? A Companhia de Jesus, os padres jesuítas que vinham para educar os índios, né? Que vinham aí para ensiná-los o catolicismo, ensiná-los o português, ajudavam nesse domínio. Tá? E existia aí, né, também essa troca de culturas. Olha só, no caso da alimentação, os índios ensinam aos portugueses os seus modos de vida, inseriram alimentos na culinária portuguesa, como a mandioca, a batata doce, feijão, que são alimentos americanos. Você tem a chamada Guerra Justa, porque chega um determinado momento que guerrear com os índios não é legal, né? Assim, os padres vão começar a protestar contra o extermínio dos povos indígenas. E em 1570 está uma chamada Lei da Guerra Justa, que é os portugueses podendo atacar e exterminar tribos que sejam hostis. Percebe? Tem uma série ela é da Netflix, mas tem no YouTube também, chamada Guerras do Brasil. O primeiro episódio dessa série é sobre os indígenas. Eu vou mandar lá no grupo para vocês verem, porque eu acho que pode ajudar vocês. Tá? E olha só, então, ainda nesse contexto, a escravização dos povos indígenas e, consequentemente, as suas resistências. E há também as invasões de outros povos. Olha só, a cidade do Rio de Janeiro, na época o Arraial do Rio de Janeiro, invadido e dominado pelos franceses entre 1555 e 1570. Percebam que isso não acaba, tá? Há essas outras nações que ainda continuam tentando invadir o Brasil, né? Então, Portugal precisa se preocupar mais. E aí a ocupação portuguesa começa a ser mais forte. E aí, a fim de otimizar a produção de açúcar e inserir outras atividades, Portugal começa a investir no trabalho forçado não apenas de indígenas, mas de africanos escravizados. E aí entra um ponto importante. Por quê? Porque a questão dos africanos escravizados é uma questão que vem do contato dos portugueses com a África. Tá? Não é que Portugal foi para a África trazer escravo porque dominou o Brasil primeiro. Portugal já tinha domínios na África, já escravizava algumas pessoas na África e resolveu trazer esses escravos para o Brasil. Inclusive, muitos dos escravos que existiam na África já trabalhavam em plantações de cana-de-açúcar, coisa que os indígenas não faziam. Né? Então, há também, às vezes, essa confusão aí das pessoas que dizem que o índio era preguiçoso, cuidado com isso, que o índio era preguiçoso e por isso que os negros foram trazidos para o Brasil. Não é bem assim, não. O comércio de escravos era absolutamente lucrativo para Portugal. Portugal já fazia esse comércio. E muitos desses escravos, já como escravos, trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar da África. Então foi só pegar esses caras e trazerem para cá. É uma questão puramente comercial. Né? É claro que os índios conheciam o território, portanto, empreendiam fugas, fugiam do trabalho escravo, né? Mas muitos deles ainda assim foram escravizados, e esse negócio de chamar índio de preguiçoso é puro e simplesmente preconceito. Básico. Tá? E é impressionante, eu acho um negócio muito doido, como que a história mostra pra gente que isso tudo é mentira, e ainda assim esse discurso é reproduzido. A Vera é reproduzido o tempo todo. Você escuta isso aí, ó, que o índio era preguiçoso, que os escravos foram trazidos porque o índio era preguiçoso. Você escuta isso em qualquer lugar. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muito. Já ouvi aqui dentro de casa. Eu, professor de história, com gente aqui, sabendo que eu sou professor de história, falar isso na minha cara.
como que esse discurso ganhou a mente das pessoas e se espalhou pelo cotidiano é uma outra questão que eu não preciso entrar nela hoje. Mas é importante a gente, entendeu? Tirar um pouco essas questões. Queridos, eu preciso... Daqui a pouco vai acabar aqui meu horário. Eu preciso saber o seguinte. O mais importante aqui, dentro desse contexto, desse primeiro contexto, é você saber o que é colonização, que você está estudando desde a aula passada, saber sobre por que os portugueses vieram para o Brasil, que não tem essa coisa de acidente, que foi um projeto, um empreendimento. Esse início de administração, capitanias hereditárias, depois governo geral e plantação de cana-de-açúcar. Essa ideia aqui, latifúndio, exportação e escravidão, pelo amor de Deus, não esquece disso jamais, isso é muito importante, tá? E essa relação, primeiro, com os índios. Na próxima aula, a gente vai falar melhor sobre a relação com os negros também, né? Com a questão da escravidão negra e como que a colonização andou por isso. Dentro destes contextos, você tem alguma dúvida? Tem algum comentário que você queira fazer? Então não, né? Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar que o meu WhatsApp já está aberto aqui, vou enviar lá no grupo os 3 vídeos que eu citei hoje, tá? O vídeo sobre Guerras do Brasil, sobre os povos indígenas, que eu acho muito interessante que vocês assistam, porque eu acho que é um tema que está pegando e pode ser que ele apareça, como eu disse, não vai aparecer de forma muito explícita, mas eu acho que pode aparecer, então vou mandar esse vídeo. Vou mandar até o vídeo do Porta dos Fundos sobre o colonizado também, para a gente ter essa noção dessa brincadeira que fizeram. E o vídeo que fala sobre os goitacás. Tá bom? Ah, que bom, vocês gostaram, eu fico feliz. Tá? E aí, a próxima aula de história, a gente fala um pouquinho sobre a questão dos negros, da escravidão, da resistência e o fim da colonização também. Tá bom? Você só posso só falar um negocinho? Não sei. É que, tipo, a palavra tribo, ela não é muito legal de usar, tipo, então, se você pudesse evitar e tal, porque, pelo menos no contexto brasileiro, ela, assim, não é muito legal, tipo, é melhor etnia, povo, aí mesmo aldeia, comunidade. Eu entro na questão do meu ato falho, né? Por quê? Porque eu acostumei a falar assim e é verdade. Já me corrigiram isso antes, tá? Eu peço desculpas aí porque não é legal mesmo, não. A gente tem que usar outros termos. Conhecimentos que a gente vai construindo aos poucos, né? Eu preciso me ligar nisso. Obrigado pela lembrança, viu? É, inclusive, muito importante que vocês falem isso. Tá? É igual também, acho que a palavra índios também não é muito legal. É indígenas que fala. É indígena, e até o indígena, você pode falar povos nativos, porque é o seguinte, o termo índio é um termo dado pelo colonizador, né? Porque o Cristóvão Colombo achou que tinha chegado das Índias e começou a chamar aqueles povos de índios. Então não é muito legal mesmo, não. Como eu disse, há um certo costume, né? E que acaba hoje se tornando um ato falho. São coisas que a gente precisa corrigir, que eu, pelo menos, preciso corrigir. Faço essa meia-culpa aqui. Mas não é legal, não. E agora, o índio eu sabia, né? Eu lembrava, sempre me questiono. O tribo é um que me fugiu da memória. Agora que você falou que realmente não pode, não. Né? Então é interessante a gente pegar essas coisas. Assim, pelo que eu já vi, isso depende do contexto, entendeu? Tipo, vai ter lugares que ela não vai ser tão problemática, mas no Brasil especificamente ela não é legal. Então. E outra coisa, eu sou da seguinte questão. Se, por um acaso, o termo que você vai utilizar ele ofende alguém, mesmo que seja cada caso é um caso, se o termo ele tem um lado ofensivo, é melhor a gente não usar. Né? Eu sou dessa opinião. Eu acho muito... Às vezes a gente encontra isso, né? Eu falo, mas eu falo sem querer. Gente, se pode ser ofensivo, não usa. Usa outro termo. Não te custa nada. Né? Eu penso um pouco nesse sentido. Tá bem? Vocês têm outra aula agora ou já é almoço? Eu me confundo nesses horários do Emancipa todos. Vocês têm mais uma, né? Deixa eu ver. Tem mais uma. Tem mais uma. Não, então vou fazer o seguinte. Vou deixar vocês, então, por aqui.
Vou colocar lá no grupo os vídeos e vou mandar tanto a gravação da aula quanto esse slide aí lá para a pasta. Na última aula, um último recado. Na última aula, eu não pude... O meu programa de gravação não era o do Meet ainda, ele deu um problema, eu não consegui gravar a aula. Né? Isso aí foi um problema que a gente teve. E se não me engano, acho que eu não mandei depois também os slides, né? Então eu estou devendo isso, os slides sobre reforma protestante. Vou mandar lá direitinho. E aí, esse link vai aparecer lá e vou mandar o vídeo para vocês agora, para vocês darem uma olhada. Tá bom? Uma outra última coisa. Aproveitar que eu vou lembrando agora. Eu não estou marcando com vocês lá no grupo, eu não estou marcando monitoria de história. Mas não estou marcando monitoria de história porque durante a semana, para mim, é muito complicado com as escolas que eu trabalho. Tá? Agora, se vocês acharem necessário, agora, inclusive, que a gente vai aumentar a quantidade de matéria, a quantidade de material que entra na história do Brasil, a gente pode dar um jeito de marcar. Tá? Aí a gente conversa, eu e o Henrique, a gente conversa direitinho, a gente arruma um tempo. Tá? Eu não falo nada lá, justamente porque durante a semana acaba que para mim é um pouco complicado. Mas é um complicado que não é impossível. Tá? Então, tem dúvida, pelo amor de Deus, chama a gente que a gente está aí para ajudar vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Deixa eu interromper essa gravação aqui.